Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos! Aqui é o Dog. Se você não sabe como eram construídos os navios pirata, tá? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar tudo, mano. Você já deve ter se perguntado um dia, né? Você que gosta de piratas, assim como eu também, como eram, né, construídos os navios pirata. Meus bons, saiba que cada país tinha a sua própria tecnologia de construção naval. Então existem vários métodos diferentes. O que eu vou trazer para vocês aqui é o método de construção padrão, tá? É como se fosse uma receita de bolo, né? Mas no caso é uma receita de navio de guerra aí, certo? Então, meus bons, todo navio era construído em um lugar que se chama estaleiro, tá? Que em inglês significa shipyard. É um local aí, tá? Onde se construía aí, que se fazia os projetos navais. Esse lugar antes do estaleiro chama-se porto, tá? Ou cais do porto. É onde fica antes do estaleiro, tá? Nós vamos subir agora aqui no shipyard ou no estaleiro, né? Shipyard é estaleiro em inglês, tá? Bom, como você pode ver aqui, o modelo que eu vou ensinar, que eu vou mostrar para vocês é um galeão inglês. Veja só como era a estrutura de um navio pirata aí. Eu vou te mostrar, meus bons, tudo desde o início até o final aí de uma construção de um navio, exatamente como era antigamente. Eu quero que vocês lembrem também, né, que os navios dos piratas, geralmente um pirata, ele não construía o seu próprio navio, ele roubava o navio, tá? Então, os piratas em si não tinham uma tecnologia de construção naval. Quem tinham era as coroas, tá? As coroas de vários países. Por exemplo, a França, na época da pirataria, 1840, que era o auge da pirataria, a França é que detinha a melhor tecnologia de construção naval da época. Então, meus bons, como vocês estão vendo aqui, olha, os navios, eles eram construídos nesse estaleiro. O navio, ele era construído de baixo para cima. Quero que vocês vejam o seguinte, meus bons. Vocês estão vendo essa coluna aqui central? Então, essa era a primeira coisa do navio que era construída. Ela se chama quilha, tá bom? Ela se chama quilha. Através dessa quilha que se fazia essas armações laterais que parecem até uma costela, né? De ser humano aí. Então, essas armações laterais chamam-se armações mesmo. Ou suporte de placa, ou suportes de placa. Quando todas as armações eram preenchidas, quando todas as armações que fazem parte aqui da trilha eram preenchidas, aí que se dava o nome de casco, tá? Antes da armação ser completamente preenchida, só se chamava de placas, tá bom? Então, o navio primeiro, ele era construído de baixo para cima. Era primeiro colocado a quilha. A quilha era o ponto de equilíbrio e de sustentação do navio, tá? Se houvesse qualquer rachadura ou mínima danificação aqui na quilha, o navio ele era completamente refeito, tá? A quilha é o local mais importante do navio, sendo que alguns países, né, e algumas empresas navais, elas passaram a fazer essa quilha, mesmo em navios de madeira, passaram a fazer essa quilha central aqui de metal, tá? Ou revestida de metal, para dar aí uma melhor resistência para a quilha, porque eram navios de combate, né? Algumas bolas de canhão poderia perfurar e trincar e rachar a quilha aí, e o navio era afundado em pouco tempo, tá? Se você se lembra do One Piece, o Going Merry, ele foi quando ele afundou, né?
foi por causa da quilha. A quilha do Going Merry aí, que quebrou e acabou afundando. Então, após colocar a quilha do navio e as primeiras placas, as placas de baixo aí, para formar o casco inferior, se construía o primeiro deck, ou o primeiro convés, que é o convés inferior, tá? É o convés mais baixo, certo? Esse tipo de navio aqui, que é um galeão, ele normalmente tinham 3 couveres. Tinham 3 couveres, não podia ter mais de 3 couveres. Então, após aí construir essa segunda parte, né, que é o convés inferior, né, revestia-se com as placas laterais aí, do navio, formando aí o casco intermediário. Lembre-se dos nomes, tá? Formando aí o casco intermediário para dar uma sustentação, que é o seguinte: o navio ele era utilizado ele mesmo como andaime para poder subir aí e alcançando os andares. Outra coisa, em um navio pirata, no caso um veleiro, não se chama andar, tá? Chama-se coberta. Cada andar, que pra gente é andar, em um navio chama-se coberta, tá? Então um galeão padronizadamente, né? Ele tinha 3 cobertas, tá? 2 cobertas completas e uma coberta intermediária, que é a coberta do deck principal lá em cima. Entendeu? Então, seguinte, o navio aí, então, ele não era construído em andares, ele era construído em cobertas, certo? Perfeito. Após construírem aqui o convés intermediário, tá? Ou convés médio, eles iam pro convés que se chama convés de armamento. Nesse convés de armamento era onde ele ficava na altura exata dos canhões dos inimigos. Então esse convés, ele na maioria das vezes, ele era muito mais espesso do que os outros convés de baixo, tá? Para poder resistir aí a pancada de canhão. E as placas que utilizavam nesse convés aqui eram mais espessas e revestidas de metal, tá? Algumas eram revestidas de metal aí para poder resistir ao impacto e o dano perfurante de alguns tipos de canhões. E também madeiras revestidas de metal, elas demoram mais para pegar fogo. Muitas tripulações piratas aí utilizavam balas flamejantes, tá? Então, nesse convés aqui, que se chama-se convés de armamento ou sala de armas, tá? Ou sala de armas, era o próximo aí. E em cima, o primeiro convés chama-se convés principal, que era aí o último a ser construído, o último convés, né? A ser construído. Aqui no convés principal, o cliente que pediu aí o serviço, né, do estaleiro para se construir o galeão ou qualquer navio que seja, enfim, aqui que ele vai determinar, porque através da construção desse último convés que vão ser posicionadas as velas. Então a configuração das velas vai dar aí ao navio a mobilidade necessária para escolher um desses 3 tipos, tá? Transporte de carga misto, que era meio transporte de carga e meio militar, ou 100% militar. No caso, o nosso galeão aqui, ele é um galeão misto. Ele é um galeão para transporte de carga e militar também, que era o tipo de galeão mais utilizado. A configuração de velas desse galeão é o seguinte: vou te mostrar indo perto
da vela, olha só. A primeira vela aqui, que é essa vela aqui, espera aí que eu vou pegar uma... Não, já ficou claro. Eu vou colocar um pouquinho de brilho para ficar um pouco mais claro, tá? Perfeito. Essa primeira vela aqui, ela é chamada de vela de arranque, tá? Vou baixar a vela aqui para você ver. Ela é chamada de vela de arranque. Essa vela de arranque aqui é muito importante, tá? Para dar o início aí da aceleração e formar o que os engenheiros navais chamavam de túnel de vento. Essa vela de arranque, ela forma um cone de vento na frente do navio, tá? Ajudando as velas de trás aí a absorver mais vento e ajudando o navio a pegar mais velocidade e mais impulso. Essa então é a vela aí de arranque, tá? A segunda vela essa segunda vela aqui é o segundo mastro principal. O segundo mastro principal, logicamente, era responsável por dar uma velocidade máxima melhor aí pro navio, tá? Ela demorava mais para abrir, então ela precisava muito da vela de arranque da frente. Sem a vela de arranque, o navio demorava muito para sair do lugar, tá bom? A terceira aqui é o mastro principal. O mastro principal era o maior mastro do navio. Ele era o mastro responsável, logicamente, pela velocidade máxima e velocidade total do navio, tá? Era o mastro que mais precisava de pessoas para poder abri-lo, porque ele era muito grande. E também é onde o vigia ficava, tá bom? O vigia de todo navio pirata precisava de ter um vigia, né? Não precisava de ser só navio pirata. Todo navio precisava de ter um vigia. Então ele sempre ficava aí no mastro principal. Por isso que o local aqui em cima, tá vendo? Ali em cima na guarita, aonde ficava o vigia ali, é muito alto, tá bom? Vou mostrar pra você aqui, ó. Tá vendo? O mastro principal, ele era o mastro mais alto do navio. Tá vendo aquele topinho ali em cima ali? É lá que ficava o vigia, que dava aí as orientações pro navegador que ficava lá embaixo, perto da cabine do capitão, tá? Na área de navegação. Seguinte, continuando aqui o nosso tour. Meu bom, antes da gente continuar aqui, confere aí se sua inscrição tá ativa, se você já se inscreveu. Confere também se seu sininho tá ativo, porque tem muitas pessoas reclamando que o YouTube tá desinscrevendo, tá? As pessoas. Então, olha aí, verifique se seu sininho tá ativo, verifique se sua inscrição também tá ativa, tá bom? Então, olha, continuando aqui no nosso tour, né? Pelo nosso galeão que nós estamos construindo. Seguinte, essa vela aqui era uma das velas mais importantes, tá? Porque ela auxiliava no peso do navio, ela ajudava a diminuir o peso do navio e também ajudava na direção que o navio queria ir. Porque às vezes o timão, que era o volante do navio, não era suficiente para poder direcionar o navio para o lado que o timoneiro ou o capitão queria. Então ele utilizava muitas vezes essa vela aqui, tá? Para ajudar aí o navio a rotacionar, tá bom? Muito bom, né? Era exatamente essa configuração de um galeão inglês, tá? Um galeão inglês aí, misto, meio militar e meio transporte de carga. Aqui é o timão do navio, certo? Ele sempre era construído depois de se colocar as velas e organizar as velas, tá? Porque ele precisava ficar atrás
da vela de direção e de peso, porque a vela de direção e de peso que o ajudava a redirecionar melhor o navio, né? E também é de onde aí o timoneiro ou o capitão tinha uma melhor visão, tá? Porque a cabine é a área de comando, e chama-se área de direção do navio. A área de direção do navio aí era construída atrás da vela de direção, né? Como o nome mesmo já diz, tá? Após essa área de navegação aqui, ou área de direção, ser construída, para trás cabia aí ao cliente que pediu para fazer o navio, tá? Que contratou o serviço de fazer o navio aí, escolher como ele queria a configuração da sala de mapas, que também era a sala do capitão, e em cima aqui, se ele queria outro tipo de estrutura, tá? Se poderia fazer um estoque, enfim, uma sala aí. E aqui logo acima, no caso eu fiz um modelo de galeão inglês. Os galeões inglês também tinham vigias aí, vigias na popa, tá? Chama-se popa do navio. A frente chama-se proa e aqui atrás chama-se popa. Algumas vezes tinha até canhões e morteiros, tá? Atrás do galeão aí, mas deixava o galeão muito pesado. Um dos vigias também ficava aqui atrás, tá? Outra coisa, todos os galeões inglês, francês, espanhol aí, que eram considerados navios de porte grande, possuíam duas âncoras, uma âncora de popa e uma âncora de proa, tá? Alguns tinham 3 âncoras, que era uma âncora de reserva. A âncora era muito importante para poder parar ou manobrar o navio, tá? Em águas rasas aí. Um navio desse tipo, um galeão inglês desse tipo, ele demorava em torno de mais ou menos 12 meses para construir um galeão desse tamanho. Você sabia que era dessa forma que se construía aí um navio pirata, um galeão, né? Ou um veleiro de grande porte? Pois é, comenta aí o que você achou, meu bom. Muito bom, né? Veja aí como era a estrutura, né, de um navio aí, mais ou menos um raio-x para você ver como era construído um navio. Resumindo, o navio era construído de baixo para cima. A primeira coisa a ser construída era a quilha e ele era construído do deck inferior para cima, certo? Demorava aí em torno de 12 meses para ficar pronto. Muito bom, né, meus bons? Aconselho você também a assistir os nossos vídeos das playlists, tá? Que tá aqui no canal, muito fácil de achar. Você vai ver que tem muito vídeo aí pra galera que gosta muito de piratas. Então, muito obrigado, meus bons. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder aí, que provavelmente não sabe como era construído um navio pirata, ou que procura por isso e nunca achou, tá? Um conteúdo desse tipo. Então, muito obrigado, meus bons. Ativa o sininho aí para não perder nossas lives e os próximos vídeos, beleza? Valeu demais. Te encontro aí no próximo vídeo, hein, meu bom?